O vídeo que eu tô fazendo hoje, gente, é para agradecer a todos vocês por ter feito uma corrente de oração pela cirurgia do meu filho. A cirurgia correu tudo bem, foi ótimo. O médico falou assim que o serviço que eles fizeram foi muito bom. Foi difícil porque tinha muita fibrose, que é excesso de cicatrização pela primeira cirurgia que eles fizeram lá quando ela era neném. E os tendão também estava assim, ele falou que estava tipo um talharim. Estava muito ruim os tendão e eles tiveram que tentar consertar tudo, porque os tendão falou que parece que tinha sido até mudado de lugar, porque foi há 35 anos atrás. Então a gente não sabe o que foi feito, né? Foi feito o que eles conseguiram fazer na época. E correu tudo bem, como eu tinha falado para vocês, mandado a mensagem, né? Que tinha corrido tudo bem, agradecendo pelas orações de vocês. E ele teve alta 2 horas da tarde. A gente foi na ambulância. Ele entrou, deitou na maca, né? Por causa do pé que não pode relar no chão. Deitou na maca. E quando pegou a estrada, aí ele já começou a passar mal. Muito, muito mal. Já estava assim longe, lá na estrada, para passar mal. Ele começou a ficar meio verde. E eu falei, filho, você tá com vontade de vomitar? Ele falava assim, não, só soluçava muito e com azia, soluçava e com azia. E a gente parou num poço, né? Eu falei, vou pegar um pouquinho de água para você. Aí eu fui pegar água para ele, aí falaram assim, Rose, corre que seu filho tá passando mal. Ele falou que ele não sabe nem como que ele conseguiu desamarrar, né, o cinto de segurança e correr na porta e ele começou a vomitar. Aí ele começou a vomitar, vomitar, vomitar. Ele vomitou praticamente o caminho inteiro. Eu fiquei impotente, sem saber o que fazer. Mesmo sendo da área da saúde, não tinha nada, nada dentro da ambulância que eu pudesse ajudar, nada, nada. Então, assim, só que eu estava assim, tão segura, assim, pelas orações que eu pedi, pelas orações que vocês fizeram, pelas orações que eu pedi para minha família fazer. Eu estava assim, tão segura, assim, que eu acho que foi isso que me confortou mais. Porque teve uma hora lá que ele falou que queria ir no banheiro, aí ele foi no banheiro, ele acabou escorregando dentro do banheiro e caiu, e ele tentou assim, se proteger por causa do pé que não podia bater, tentou se proteger porque ele não deixou entrar no banheiro, né, por ser homem. E tudo isso acontecendo na estrada. Então, assim, nós saímos de lá 2 horas da tarde, a gente chegou até mais tarde aqui, porque teve que parar muito na pista, porque ele sentia muito mal. Ele falou assim que tinha hora que ele não conseguia respirar, de tão ruim que ele estava. Ele não conseguia conversar, não conseguia respirar. E ele falou assim que não quis contar pra mim, mas a primeira vez que ele vomitou a comida que ele tinha comido lá, né? E a segunda vez que ele vomitou, ele falou que saiu uns negócios preto que parecia sangue. Só que ele não quis contar, acho que pra não me assustar, né? E viemos, assim, eu tentando disfarçar, mas ele falou assim que tinha hora assim que ele tava assim, é, quase desmaiando, mas ele tentava segurar porque ele tinha medo de cair e bater o pé, né? Que ele não conseguia mais deitar na maca e dor, porque eu tenho um remédio para dor, né, dentro da ambulância, mas ele vomitou tudo. E o motorista sempre estava parando para ele poder respirar um pouco e vomitando, 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 vomitando o caminho todo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu tava até um casal dentro da ambulância, e eles assim que ia conversando com a gente para tentar animar a gente, né? E o motorista falou, quer que eu leve ele no pronto-socorro? Ele fica lá no pronto-socorro e tal. Eu falei assim, não, eu quero que ele vá para casa, porque às vezes a gente chega em casa, é o ambiente da gente, né? Aí a gente se sente melhor. E passou num lugar, perto da Eixo, né? O motorista até falou, vocês querem parar aqui na Eixo? Eu deixo vocês na Eixo e depois eu mando outra ambulância vir te buscar. Pelo menos ele vai respirando. Eu falei, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que chegar na minha cidade, né? Tenho que chegar na minha casa. E viemos, gente, no empurrão mesmo. Foi muito difícil mesmo. Aí quando chegou, eu falei, vai melhorar. Aí ele chegou cambaleando. Aí eu falei, deita. Ele deitou na cama. Eu falei, vou te dar um banho de leito. Porque ele tava muito suado, cheio de vômito. Aí eu fui dar o banho de leito nele. Ele falou assim, porque dentro da ambulância ele falava que tava com muito calor, tava muito abafado, muito abafado. Quando ele chegou, ele tremia. Ele começou a tremer, tremer. Ele falou, frio, 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 frio. E começou a tremer, 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 tremer. Eu peguei e entrei em contato, né, com o médico lá que ele fez a cirurgia e falei que ele estava vomitando sangue. O médico falou assim, não é normal um, um menino dessa idade dele
tá vomitando sangue. Não é normal, leva ele pro pronto-socorro agora. E suspende, aí falou para suspender, que era a heparina, suspender todas as medicações que poderia acarretar uma hemorragia, né? Porque o médico estava com medo de dar uma hemorragia. E eu corri no pronto-socorro, aí expliquei tudo para a médica que tinha acontecido. Falei assim, ele estava vomitando sangue. Ela colocou até água oxigenada, que eu nem sabia disso, né? Trabalho na área da saúde, mas eu não sabia que se colocasse água oxigenada, dá para você ver se é sangue ou não. Mesmo assim, ela ficou em dúvida. Aí falou assim, não, a gente vai colocar umas medicação nele, e ele tremendo, que eles tiveram que colocar coberta em cima dele. E nessa hora, assim, ao mesmo tempo assim que eu pensei que eu ia perder meu filho, mas ao mesmo tempo eu me agarrava muito nas orações, que eu sei assim que muita gente fez corrente de oração, né? Então, assim, eu me agarrava nas orações, porque eu falo assim, gente, a cirurgia é complicada, a cirurgia é difícil, a cirurgia ele toma anestesia hack, então assim, é complicado, só que o pós-operatório também é muito complicado, que no pós-operatório pode acontecer muita coisa. A gente fala assim, não, saiu bem da cirurgia, graças a Deus, amém, tá tudo certo. Mas não está tudo certo. Porque lá no hospital ele estava bem. E quando entrou na ambulância, ele começou a ficar muito ruim. E quando chegou nesse pronto-socorro, eles fizeram os exames, né, que eu tinha muito medo da coagulação. Eles fizeram o exame de TAP, que é de coagulação, o hemograma, e outros exames, né, para ver como que estava o nível de sangue dele. O TAP, graças a Deus, deu normal, que era o que a gente mais tinha medo, só que no hemograma deu que ele estava com infecção no sangue. Eu acho que é por isso que ele tremia tanto. O médico não sabe o que pode ter acontecido, porque ontem eu tirei a botinha dele, fiz o curativo, ele tomou banho, fiz o curativo, a cicatriz não, os pontos, tá bonitinho, tá sequinho, assim, não tem nada, sabe, assim, de tá com rejeição, nada. Tava bonitinho o ponto, falei, não, os pontos tá uma graça. Ele sente muita dor ainda, então a gente dá tramal, tá tomando a cefalexina para tirar as dor não. A cefalexina é para pro sangue, né, que é antibiótico, o tramal, é tanta medicação que ele tá tomando, que eu até me confundo. Tem que tomar tiamina, vitamina C, por causa dos tendão e dos músculos, para ver se volta, porque o médico falou que estava assim, igual um talharim, então para ver se dá uma regenerada, né? O médico falou para regenerar, para ver se dá uma melhorada. Fora as outras medicações que ele tem que tomar. Mas, agora assim, ele fala assim, ainda que sente dor, mas aí toma o tramal e dá uma melhorada. Mas eu achei que eu ia perder ele. Ao mesmo tempo que eu achava que eu ia perder, depois que eu vi que ele foi acalmando, colocou a medicação, aí ele parou de tremer, aí ele dormiu, aí, aí eu vi assim, que eu falei assim, graças a Deus, tá passando, tá melhorando, aí eu fui depois pra médica, falei, ele tá com muita dor, a médica passou mais tramal, então assim, ele veio pra casa assim bem, até comeu um pouquinho, ontem ele comeu bastante, assim, bastante que eu falo assim, mais, né? Então, assim, eu falo assim, quando tá comendo, quer dizer que o corpo já tá reagindo, né? Então, isso aí já é uma grande coisa. Gente, mas eu fiquei com muito medo mesmo. Agradecer. Agradecer a vocês. Agradecer, gente, porque falo assim, meu Deus, eu tenho só ele de filho. E se acontecesse alguma coisa, eu não sei o que aconteceria, né? Comigo. E eu falo assim que eu passei 365 dias em 2, 3 dias. Porque ontem eu corri o dia inteiro atrás de medicação, atrás do INSS, corri o dia inteiro mesmo. Minha casa estava assim, um fuzuê, ainda fui dar banho nele, então assim, foi muito cansativo. Antes de ontem, eu fui no pronto-socorro, era umas 6 horas da tarde, eu saí de lá, era 11 horas da noite, ele tomando as medicação, então eu cheguei em casa quebrada mesmo. Então assim, foi muito difícil, mas eu tenho que agradecer muito mesmo, assim, pelas orações de vocês, pelas orações da minha família, por todos que oraram por ele, porque eu não sei de onde que veio essa infecção, não sei, porque é um hospital particular, é tudo limpinho, então, gente, isso que eu sempre falo, né, quando tem que acontecer as coisas, tem que acontecer. Pode ser no SUS, pode ser particular, pode ser aonde for. Cirurgia, ela é complicada. Cirurgia, a gente sempre quando fazer tem que pedir muito a Deus, tem que entrar no centro cirúrgico, pedindo muito a Deus pra gente sair bem do centro cirúrgico.
e depois ter uma recuperação boa, porque a recuperação também pode acontecer muitas coisas. Então o vídeo de hoje é esse, gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos mesmo por ter pedido pelo meu filho. Muito obrigada, que hoje ele está aqui comigo e está bem. Com amor, Rose.